Olá, minhas amigas, meus amigos, seguidores, inscritos, internautas. Saudações democráticas. Programa Três Dedos de Prosas. Nossas lives de todos os dias, de segundas-feiras aos domingos, incluindo feriados. O noticiário e o jornalismo no dia a dia, sob formato de opiniões e comentários abalizados. Se não são inscritos, por favor, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Acessem o sininho para a notificação de novas lives. Vamos à primeira das três prosas de hoje. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, defendeu no último dia 14 deste mês de agosto, em entrevista a um podcast, um sistema de comunicação, o podcast, que inclusive já superou as TVs abertas em visualizações, ou seja, em audiência, e que o Brasil, disse o Lula que o Brasil necessita de novas lideranças políticas no campo da esquerda, mas a partir de 2030, quando, claro, ele não pode disputar uma nova reeleição caso ganhe o atual pleito. Há mais de 30 anos, mantendo o domínio absoluto sobre o Partido dos Trabalhadores, o PT. Ao longo desse tempo, o senhor Lula da Silva nunca formou nenhuma nova liderança e os nomes que surgiram, ele simplesmente manipulou e continuou mantendo sob sua mão de ferro o poder e o controle total do PT. E parece que o PT deve sair de cena, viu? Assim como foi o Arena, o PMDB, o PFL, partidos, na época, considerados grandes legendas, há muitos dias recuados. E que se acabaram, mesmo trocando de nomes e siglas. Inclusive, há quem afirme, outros profetizam, que se Lula sair definitivamente do cenário político, seja por aposentadoria ou ciclo de vida, o PT sai junto com ele e desaparece o ambiente político do Brasil. E desaparece do ambiente político do Brasil o PT. Certo? Lula falando que o PT tem que ser renovado. Teria que ser renovado. Após sua aposentadoria de Lula, em 2030, finalmente ele reconhece essa é a necessidade. Porém, ele aposta em velhos conhecidos, companheiros e caudilhos de herança do tabuleiro petista. Entre os nomes citados por Lula como possíveis sucessores dele, Lula mencionou o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, que não é novo. Foi ex-governador da Bahia e candidato ao Senado agora no pleito deste ano. Os outros citados foram o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também não é novo. O ex-governador do Ceará, Camilo Santana, que também não é novo. Inclui nessa lista de velhos conhecidos o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, que é o seu Guilherme Boulos, que é do PSOL, nem do PT, não é. Nenhum novo nome, nenhuma pseudo-liderança nova. Assim fica difícil, né, Lula? Vamos agora à prosa de número 2. O Ministério Público da Bahia aponta risco de uma aprovação automática disfarçada na rede estadual de ensino e recomenda a urgente revisão das regras de avaliação dos estudantes. E isso é sério. A manifestação ocorre após denúncia de mudanças nas normas de progressão e a autonomia dos conselhos de classe. O Ministério Público identificou fragilidades, falhas no modelo e estabeleceu prazo de 30 dias
para a adoção de providências. A melhora dos indicadores educacionais não pode ocorrer à custa de uma aprendizagem dos estudantes de má qualidade e defendeu medidas de recuperação e acompanhamento para quem não atingir o desempenho esperado, porque as escolas não estão mais reprovando aluno. Aí veio a aprovação automática. A aprovação automática, pode apostar, senhores, pais e mães, se trata de uma medida como uma das mais odiosas, entre aspas, no ambiente escolar. E é verdade. O que é urgente é fazer uma reformulação no ensino da Bahia e do Brasil. Os governos ainda não entenderam que não é criminalizar os professores chamando-os de, ensinando mal. E estamos falando da avaliação técnica feita pelo IDEB deste ano, que mede a escola e mede o governo, e não os professores. Essa aprovação automática que tem sido promovida pelos governos, tem sido uma das coisas mais odiosas que os mestres docentes, os nobres professores de verdade têm enfrentado nas escolas. O aluno avança de série, mas não tem o conhecimento necessário para entrar no mercado de trabalho ou entrar numa própria universidade. Ora, bolas! Isso está claro em todas as salas de aula das escolas públicas do Estado da Bahia, dos estados do Brasil e dos municípios brasileiros, revelado, né, pelos dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB de 2025, nos quais a rede pública não atingiu nenhuma das metas nacionais nas 3 etapas do ensino. É mole. O que, claro, evidencia uma disfunção do Estado ou dos estados na garantia do aprendizado de nossas crianças, nossos adolescentes, nossos alunos. Na Bahia, olhem só, 46,8% dos estudantes do ensino médio das redes públicas de ensino encontram-se no nível abaixo do básico em termos de aprendizagem. A situação registrada na Bahia reflete um cenário de graves gargalos no ensino médio em todo o país. Em âmbito nacional, apenas 35,2% dos estudantes atingem o nível adequado em língua portuguesa e somente 8,5% alcançam a aprendizagem adequada em matemática. Na outra ponta, a parcela de alunos no nível abaixo do básico em todo o Brasil é de 15,7% em português e de 29,3% em matemática. Parece que esse Brasil, sei lá, não tem mais jeito mesmo se a educação continuar sendo o terceiro plano de qualquer governo. Vamos à prosa de número 3, a última de hoje. Parece que os podres poderes, o chamado establishment, o sistema, além do Supremo Tribunal Federal, STF, e nas universidades brasileiras, também resolveram dominar o judiciário brasileiro em favor da politicalha convencional existente nesta pátria que alcunho de bostil. E isso tem razão de ser. Vejam só, a Justiça determinou novas restrições à atuação do deputado estadual Diego Castro, do PL, em escolas, hospitais e equipamentos públicos estaduais da Bahia. A decisão obtida foi tomada na sexta-feira, 21 de agosto, pela 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, em uma ação civil pública movida pelo Estado.
Pela determinação, o parlamentar não poderá entrar em unidades de ensino da rede estadual ou em obras e equipamentos administrativos sem autorização prévia e agendamento formal. Ou seja, o parlamentar, o deputado, não poderá exercer a sua função de agente fiscal dos recursos públicos e responsabilidades de governo. Mesmo assim, delegado por meio de votos de populares, de cidadãos, exatamente geradores desses recursos públicos que autorizam fazer isso. Não é lindo? Agora está proibido pelo Ministério Público. E outra, também ficam proibidas filmagens, transmissões ao vivo e abordagens de caráter político partidário contra servidores, contra professores, gestores e alunos nesses espaços. Ninguém vai poder falar mais da qualidade do ensino nas universidades. O aluno vai poder falar. Em hospitais, Diego e outros deputados deverão seguir os protocolos, da Secretaria da Saúde da Bahia, CESAB, para acesso a áreas restritas. A decisão também pede registros não autorizados de pacientes, acompanhantes e de profissionais que trabalham nas unidades de saúde. O descumprimento das medidas poderá gerar multa de 50 mil por ocorrência, com os valores destinados ao Fundo de Direitos Difusos. Bom, resumindo a ópera, a porqueira da censura no Brasil é uma triste realidade que a porca imprensa, não a minha, mas aquela porca imprensa, continua negando enxergar, mesmo ela existindo. A própria imprensa está sendo censurada por medidas autoritárias praticadas por um falso juiz, porque é somente um advogado travestido de juiz por indicação política, e agora nem os mandatos de cargos eletivos também não podem, inclusive senhores vereadores. E para não dizer que estou sendo parcial, vou deixar claro. As restrições autoritárias impostas ao deputado ocorrem um dia após a confusão envolvendo o deputado Diego Castro e estudantes da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. O parlamentar esteve na Faculdade de Comunicação, a FACOM, em Ondina, Salvador, para verificar uma denúncia sobre materiais de apoio a um candidato para a presidência da República e um outro candidato para o governo da Bahia. O episódio terminou em confronto entre integrantes da comitiva e estudantes. Caso de usar os bens públicos pagos com o imposto escochante do pobre povo brasileiro, como as universidades em todo o Brasil, especialmente as universidades federais, que têm sido usadas, as universidades têm sido usadas para a ideologização e militância de atos políticos em favor apenas de uma facção, de uma agremiação política partidária. E isso está sendo tolerado pelos próprios governantes e com a cumplicidade e apoio do judiciário, que também está todo dominado, todo politizado nesse sentido. Ou não está? Está dito. Se gostaram da live, curtam, compartilhem e também comentem. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Acesse o sininho para notificação de novas lives. Ao apoiar o nosso programa 3 Dedos de Prosas, você fortalece a informação de qualidade e o trabalho de fazer jornalismo com seriedade, ética, responsabilidade e imparcialidade.
Muitos esforços e dedicação são feitos sempre para produzir essas notícias sob forma de comentários. Faço uma doação para garantir a continuidade de nosso trabalho. Qualquer valor é bem-vindo. Pode ser Pix para Ionélio Almeida Said ou Said pela chave 77991557484, Caixa Econômica Federal. Até a próxima live.